Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês. Que a graça do Senhor possa cobrir a cada um de nós e a nossa mente possa se abrir para estes momentos seguintes em que estaremos abordando o tema que vamos conversar nas nossas rodas de estudo bíblico no momento da Escola Bíblica do sábado, dia 21 de setembro de 2024. E por estes sábados, nós estamos falando sobre a segunda vinda de Jesus. E vamos continuar refletindo sobre esse tema tão importante, tão real, que integra a fé de todos aqueles que creem na palavra do Senhor. E a nossa reflexão para este momento: a promessa é eterna e é para todos. A promessa da segunda vinda de Jesus é eterna e é para todos. Na reflexão anterior, sábado passado, nós conversávamos sobre a promessa que é eterna, mas refletindo o aspecto da individualidade, da aplicação da promessa. A promessa é para todos, mas cada um em particular deve olhar para a promessa como se ela tivesse sendo encaminhada diretamente para cada indivíduo. Nesta oportunidade, nós vamos pensar que a promessa, sim, ela alcança todas as pessoas. E mais, ela alcança todas as pessoas cristãs e ainda aquelas não cristãs, aquelas que não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que é Senhor de todo o universo, Criador, aquele em quem todas as coisas foram criadas e aquele para quem e por quem todas as coisas subsistem. Muito bem, e pensando que a promessa é para todos, Jesus disse que a sua ocorrência se dará da seguinte maneira. Jesus diz no capítulo 24 do Evangelho escrito por Mateus, e o verso 27. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Essa palavra, ela tem uma série de informações, e entre as quais está a generalização do alcance da vinda de Jesus, a visualização e o atingimento que se dará em todo o planeta. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus está aqui a dizer: todos, independente da sua crença, independente da sua localização geográfica, independente da sua fé,
independente de aceitar ou não Jesus como Senhor da vida dele, todos verão Jesus voltar. Por isso, a nossa proposta de reflexão, a promessa da segunda vinda de Jesus é eterna e é para todos. É eterna porque aquilo que é eterno é aquilo que não se consegue localizar temporalmente quando ela foi planejada, e tampouco quando ela terá a sua finalização. A promessa é eterna, ela está à disposição e ela vai estar presente mesmo na vida dos salvos, porque quando os salvos estiverem desfrutando do resultado da segunda vinda de Jesus, todos saberão que foi na segunda vinda de Jesus que todas as coisas relacionadas à vida, elas tiveram a sua modificação. A experiência ruim de todo o sofrimento que qualquer um viveu em qualquer tempo vai ser transformada, vai ser mudada para uma vida gloriosa. Muito bem, na introdução proposta aí do nosso roteiro, vamos dizendo que a promessa da segunda vinda de Jesus é sempre recebida com alegria e auspiciosa expectativa pelos que ouvem sobre ela. Falar sobre a segunda vinda de Jesus para quem crer que ela vai acontecer é algo que empolga a qualquer ouvinte. E não seria por menos, porque os que creem que ele virá carregam em mente a certeza de que receberão sua redenção e entrarão definitivamente para a eternidade com o Senhor. Detalhe: só quando Jesus retornar, os salvos entrarão para a eternidade com o Senhor. Esse é um fato. Isso para dizer que a eternidade com o Senhor não está acontecendo ainda para ninguém. Só quando Jesus voltar, reitero, a eternidade terá a sua partida, seu início, a eternidade dos salvos com o Senhor. Não há eternidade antes da vinda de Jesus para ninguém. Então, aquela ideia de que num dado momento, quando a morte alcança alguém, sendo essa pessoa crente em Jesus Cristo, então ela passa imediatamente para estar no gozo com o Senhor, isso a Bíblia não ensina. A Bíblia vai ensinar que na redenção promovida pela segunda vinda do Senhor é que teremos início, que se dará início à eternidade alcançada por todos os santos, que vai acontecer em companhia do Senhor. Outro detalhe que é interessante a gente também não se trair pela própria palavra é que o fato de iniciarmos a eternidade com o Senhor não significa a eternidade com o Senhor no céu. Há uma crença generalizada, inclusive cantamos hinos já centenários que falam sobre isso. Vamos passar no céu onde vamos morar para sempre com o Senhor. A Bíblia não ensina isso. No céu passaremos, os salvos passarão apenas um período que a Bíblia define como 1000 anos. Depois nós retornaremos para este mundo restaurado, para esta terra restaurada. O lugar da habitação eterna dos salvos não é o céu. O lugar da habitação eterna dos salvos será esta terra, mas restaurada. Ok? Então, para a gente aproveitar o ensejo da palavra e ir confirmando o processo, como se dará. A eternidade se inicia com a vinda de Jesus
mas não será uma eternidade no céu. O ser humano não foi criado para morar no céu. Não há nenhum indicativo nas Escrituras que apontem para uma mudança de localização do ser humano. Nós, humanos, fomos criados pelo Senhor para habitar este mundo e a eternidade daqueles que serão salvos. A eternidade vai acontecer aqui neste mundo. Ok? Aliás, em algum momento, nós já falamos também antes a respeito da descrição feita pelo profeta Isaías, em mais do que em uma abordagem, quando vai dizer que a criança vai brincar com o basilisco, o lobo vai comer palha junto com o boi e assim por diante. No céu não tem boi, no céu não tem lobo, no céu não tem basilisco, no céu não tem escorpião. Então, a terra onde isso vai acontecer, digo, o lugar onde isso vai acontecer é na terra e não no céu, ok? Mas vamos prosseguir. Então, na vinda de Jesus, na segunda vinda, vai acontecer o início da eternidade, da vida daqueles que serão salvos. Entretanto, essa promessa da volta de Jesus, ao lermos as Escrituras, nós percebemos que, apesar da vinda de Jesus ser uma promessa para todos, ela não será exatamente de alegria e paz para todos. Irmãos, é bom prestar atenção, isso deve alarmar a nossa mente. A gente deve prestar atenção nisso. Aliás, ao que somos informados, multidões serão surpreendidas quando Jesus retornar. Isso porque, nessa ocasião, Deus entrará em juízo com as nações. Veja só, entrará em juízo com todas as nações. E ninguém poderá fugir dos propósitos dele. Quando ele se manifestar para a destruição cabal e irreversível do mal e de seus envolvidos. Só para ficar bem fresca a informação da nossa mente, porque já comentamos isso em momento anterior. Na vinda de Jesus não será a destruição naquele momento de todas as coisas, de todos os males, de todo o pecado, da morte e do seu autor. Mas na vinda de Jesus terá início o processo. E o juízo começa aí. Mas veja só, não podemos confundir. Na vinda de Jesus, os milhares que estarão mortos e que não serão salvos, esses milhares não verão Jesus voltar. Só verão Jesus voltar todos os que estiverem vivos no momento da sua vinda, justos e injustos. O juízo de Deus começa sendo aplicado apenas sobre os vivos e descrentes do Senhor, e injustos e iníquos, aqueles que não seguem a palavra do Senhor. Mas os mortos, eles não perceberão quando Jesus voltar. Daí é preciso entender que a vinda do Senhor é sobre todos, é para todos, mas o juízo vai ser executado em princípio. Vai ser denunciada a condição de perdidos apenas para aqueles que estiverem vivos e não convertidos, não obedientes à palavra do Senhor, no dia em que Jesus voltar. Vamos ler Isaías no capítulo 34. Bom, vamos pensar aqui. Isaías, ele profetizou sobre o reino de Judá, bem antes que Judá fosse levado para Babilônia como cativo por desobediência. Mas Isaías profetiza sobre Judá, e olha o que ele fala. A profecia do profeta Isaías não deve ser entendida como uma profecia apenas para o reino de Judá. Veja em que termos ele descreve. Chegai-vos nações. Ele logo começa o capítulo 34 já denunciando que não se trata de uma profecia voltada apenas para o povo
israelitas do reino de Judá. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Então a palavra do profeta está voltada para todos os povos, todas as nações, toda a terra, o mundo inteiro. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações. Repito, uma profecia do profeta, uma inspiração que ele teve da parte de Deus para falar não apenas para o povo de Judá. Aqui é uma referência direta do que vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Veja que aqui, pouco mais de 700 anos antes de Jesus nascer, na sua primeira vinda. Mas ele já fala sobre fatos que ocorrerão na segunda vinda de Jesus. Repito o verso 2: porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. Falando das gerações incrédulas, da nação incrédula, dos povos incrédulos. E os mortos serão arremessados, e do seu corpo subirá um mau cheiro, e com o seu sangue os montes se derreterão. Uma figura de linguagem para falar sobre os vivos, injustos, não crentes no Senhor Jesus, no Messias, no dia em que ele voltar, os vivos. E todo o exército do céu se gastará, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. Ele está falando em linguagem metafórica, fatos, as coisas que acontecerão a partir do momento da vinda de Jesus, da segunda vinda. Isso, fatos assustadores que alcançarão todas as nações. Repito para a gente prosseguir: todos os que estiverem vivos no momento da vinda de Jesus. Foi o que nós falamos aqui. Nem todos receberão a segunda vinda de Jesus com alegria, porque o juízo de Deus cairá sobre a vida de todos aqueles que estiverem vivos quando o Senhor retornar. E na reflexão 1, a gente vai prosseguindo, afirmando que pode se perceber facilmente nas palavras de Jesus seu empenho para convencer seus ouvintes sobre alguns cuidados a serem tomados para evitar o pior. Nós falamos no pior aí na introdução, mas Jesus se esforçou para exortar as pessoas para evitar o pior quando ele voltar. Ele até construiu algumas parábolas com a finalidade de despertar em nossa mente o quanto é necessário prestar atenção ao que o Senhor, nosso Deus e Pai, nos promete. Há sim promessas de renovação de nossa vida para melhor. Graças a Deus por isso. Aliás, para algo incomparavelmente melhor, cuja renovação sequer conseguimos assimilar, como já falamos em outro momento, qual será a sua profundidade. Entretanto, poderá ocorrer surpresas inesperadas. Jesus adverte a todos nós através da palavra dirigida às pessoas que lhe ouviam no seu tempo, sobre advertências de Jesus quanto ao nosso possível descuido, possível descuido do ser humano relacionado à sua vinda e ao status quo, a forma como cada um vai se encontrar. Quando ele voltar, ele deu o máximo de si, Jesus deu o máximo de si em palavras diretas e claras sobre o que pode envolver as pessoas no dia em que ele retornar.
no capítulo 21 do Evangelho escrito por Lucas, a partir do verso 34, Jesus vai exortar: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue com glutonaria, se carregue de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Tome cuidado, não fiquem despercebidos, preste atenção no que eu estou ensinando. Jesus falou isso reiteradamente e falou em diversas linguagens, falou por parábolas. Não é o caso aqui, ele falou direto aqui, para que as pessoas prestassem atenção. Vigiai, pois, ele finaliza essa advertência escrita aqui por Lucas, no verso 36 do capítulo 21, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e que vocês possam estar de pé diante do Filho do Homem. Que coisa! Irmãos, a segunda vinda de Jesus, só para lembrar, porque é oportuno que se registre, isso não é uma chantagem, muito menos uma ameaça, é uma realidade. O fim vem, como a gente leu no profeta há poucos dias, o fim virá. Jesus está dizendo: eu vou voltar. E não basta você ficar pensando que ele voltará e será uma coisa gloriosa para nós. É preciso prestar atenção se a nossa vida, como é que vai estar a nossa vida. Aqui na sequência 1 a gente vai dizer exatamente esse aspecto, porque a promessa da segunda vinda de Jesus é universal, ela é eterna e é para todos, ninguém escapará desse episódio. E a promessa fica claro que qualquer pessoa que tenha vivido em qualquer época e pertencido a qualquer nação poderá se incluir e se beneficiar dessa decisão celestial. Contudo, é exatamente por causa desse alcance que a promessa tem, é que quando ela se cumprir, não haverá tempo para mudança de opinião, nem de posturas diante do Senhor na sua gloriosa vinda. Que coisa! Não é para depois. A chance é dada a todos, para o mundo inteiro. E é dada a todos, para o mundo inteiro, mas cada um que esteja vivo deve saber: sua vida passa, e durante a sua vida ele tem esta chance para pensar que muita coisa pode acontecer, e dentre elas coisas muito boas, mas também coisas inimaginavelmente ruins, desesperadoras. Daí a proposta que nós fazemos aí na sequência 1, para a gente parar e pensar sobre o terror que sobrevirá ao ilusório mundo dos homens quando Jesus voltar, em relação àqueles que estiverem vivos. O desespero que se abaterá sobre todos aqueles que viveram confiantes em sua cultura, em sua posição social, sobre aqueles que viveram mergulhados nas orgias e nos vícios, sobre aqueles que ostentaram e construíram castelos com o produto do roubo, da pilhagem, do engano, sobre os devassos de toda ordem que mergulharam na prática do pecado sem limites. O terror se abaterá sobre essas pessoas. No capítulo 6 do Apocalipse, nós temos aí a descrição do apóstolo João a respeito daquelas visões que ele teve dos selos, aqueles animais que apareceram
dos cavalos com a mensagem, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, depois o cavalo branco, depois o selo aberto e o sexto selo das almas selo das almas que ele visualizou debaixo do altar, depois o sexto selo, falando sobre a finalização de todas as coisas com a aparição da pessoa de Jesus sobre os céus. E olha o que ele vai dizer: quando Jesus aparecer, e aqueles que estiverem vivos, mas que não serão salvos, que não estão com sua vida preparada. E quem são esses? Reis da terra, reis, falando dos grandes mandatários do mundo, os magnatas, os homens revestidos de poder e autoridade sobre os homens, os grandes, aquelas pessoas que dominam politicamente, administrativamente, socialmente, que dominam sobre as pessoas, os ricos, os tribunos, aqueles que são homens que definem sobre o direito das pessoas, os homens da lei, os poderosos de toda sorte. Mas não só estes. Veja só, a punição não será sobre somente os ricos, mas também sobre todo servo e todo livre que não estiverem preparados, com a sua vida preparada quando ele aparecer. Se esconderam nas cavernas das rochas e das montanhas, dizendo aos montes, as penhas, as grandes pedras caem sobre nós, e escondem-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Escondem-nos da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Irmãos, o verso 15 é uma explicação que é uma constatação que desmonta aquela crença relacionada com a parábola do rico e Lázaro, em que vai dizer que o Lázaro, por ele ter sido um mendigo, por ele ter sido uma pessoa pobre, um dependente, um pedinte, ele morre e vai para o seio de Abraão. E o rico, por ser rico, ele vai para o inferno. Olha só, claro que essa explicação é completamente equivocada, ela não coaduna com o ensino geral da palavra. Então, olha o que diz o verso 15 do capítulo 6 do Apocalipse: diante do Senhor, todos os injustos, todos os incrédulos vão cair aterrorizados, ricos, grandes, reis, tribunos, poderosos e todo pobre, seja ele servo ou livre. Então, nas palavras da parábola do rico e Lázaro, tanto o rico como o rico da parábola, quanto os Lázaros, os pobres, eles poderão ser surpreendidos de forma totalmente negativa e serem aniquilados pela vinda do Senhor. Portanto, só abrir aqui um parêntese para aproveitar este momento da nossa reflexão. A vinda do Senhor Jesus, a sua segunda vinda, vai surpreender todas as classes sociais, pessoas de todas as classes sociais. Porque não é a classe social a que a pessoa pertence que vai dar-lhe o direito da salvação. Tampouco a classe social que a pessoa pertence, a qual a pessoa pertença, ela não vai também determinar a sua perdição, a sua vergonha, o seu desespero diante do Senhor. É isso o que a palavra do Senhor nos confere. A segunda vinda do Senhor, portanto, ela poderá surpreender
todas as classes sociais, pessoas de todas as classes sociais, ricos, poderosos e mendigos e pobres, todas as classes sociais. Mas veja na reflexão 2, que nós vamos agora abordar, veja que a vinda do Senhor também vai surpreender religiosos, sejam esses religiosos ricos ou pobres. Bom, já sabemos que por classe social não se distingue quem vai se alegrar e quem vai se envergonhar com a presença do Senhor, mas também classes religiosas. E aí nos diz respeito, porque nós somos gente de fé, gente de religião. Então veja só, e a gente introduz na reflexão 2 a seguinte consideração: não serão somente as pessoas cuja vida seguiu os caminhos descritos na sequência 1, que acabamos de falar, que são os ricos, grandes, poderosos e pobres, todas as classes sociais, que serão desesperadoramente castigada, alcançada, quando a presença do Senhor vai lhes tornar confusas por falta de coerência da vida delas com a palavra do Senhor. Em seus conselhos, Jesus não criou nenhuma falsa expectativa para os crentes, para os seus discípulos. Não imagine, porque você é crente, você está com a tua salvação garantida. Não é assim. Todos que caminham com Ele devem saber, ou todos devem saber, que não basta crer que Ele é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, que Ele recebeu do Pai todo o poder no céu e na terra, que Ele é Senhor e Deus sobre todos, que Ele é o único que pode nos perdoar os pecados. Não basta adorá-lo, estar na igreja constantemente, não basta orar a Ele, cantar louvores a Ele, não basta a religiosidade das pessoas. É preciso prestar atenção e viver debaixo da palavra do Senhor. Veja o que Mateus escreveu no capítulo 7 do seu Evangelho. Aliás, o capítulo 7, ele é inteiro voltado para os crentes. Jesus começa, o discurso de Jesus, a palavra de Jesus, começa lá no começo do capítulo 7, falando sobre porta larga, porta estreita, caminho largo, caminho estreito. E ele está falando isso para crentes, cuidado. Caminhar ao lado do Senhor, viver como servo do Senhor, Jesus compara isso ao entrar por uma porta ou a caminhar por um caminho. E ele vai aqui nessa altura dos versos 21, 22 e 23 desse capítulo 7 de Mateus, ele vai dizer: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Veja, isso não é parábola. E essa palavra não é para o mundo. Essa parábola não é para os grandes tribunos, por essas classes sociais. Não é para os ricos de toda a terra, no sentido de classe social, mas é para todos os religiosos, sejam eles pobres ou ricos, sejam eles de nações cristãs ou não cristãs. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Isso, repito, porque a gente não pode se esquecer disso. Não basta ser crente. É comum a gente encontrar tantos crentes dizendo: eu tenho certeza da minha salvação. Mas transgride deliberadamente, abertamente a palavra de Deus. E isso não é fazer juízo sobre as pessoas, não é julgar as pessoas, é ver a palavra. Ora, como eu me declaro discípulo do Senhor e não faço o que Ele manda? Vós sereis meus discípulos, meus amigos, mais do que uma consideração de discípulo. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Porque no verso 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Veja, é crente que profetiza. Em Teu nome não expulsamos demônios? É crente que expulsa demônios.
em teu nome não fizemos muitas maravilhas? É crente que faz maravilhas no nome de Jesus. E então lhes direi abertamente, para os crentes, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, veja só, o tempo não nos permite, mas quanta coisa isso está dizendo. Primeiro, a última palavra desse texto aqui, no verso 23, iniquidade. Jesus não está falando de pecado. Pecado todos nós praticamos. O pecado é comum a todos os homens até que sejamos transformados quando Jesus voltar. Ele está falando de iniquidade. E aqui a iniquidade é o pecado feito abertamente em afronta à palavra de Deus daquele que conhece a palavra. Mas ele transgride deliberadamente. E nós temos os mandamentos de Deus sendo transgredidos deliberadamente por pessoas que fazem questão, ou que fazem questão de dizer, não, eu não faço isso, eu não estou debaixo disso, eu não estou sujeito a isso. E transgride deliberadamente. Isso é iniquidade. Pecadores, repito, todos nós somos, mas iníquos não. O iníquo é o religioso, é o crente, é aquele que vai à igreja, é aquele que entrega suas contribuições, sejam em forma de dízimo ou em formas de qualquer outra maneira de oferta e tudo mais. Porque dízimo, dizem alguns, o dízimo não é do cristão. Mas ele entrega dinheiro para a sua comunidade e ela está aí sobrevivendo da forma como sobrevive as comunidades que recebem os dízimos. Mas enfim, gente que entrega a sua contribuição, entrega os seus dízimos, gente que adora a Deus, gente que louva, gente que canta, gente que ora, gente que expulsa demônio, gente que faz maravilhas. E Jesus vai dizer, vocês são iníquos, porque transgridem deliberadamente a minha palavra. Ok? Portanto, irmãos, a vinda do Senhor, ela vai surpreender tantos pessoas de todas as classes sociais, como ela também vai surpreender pessoas de toda a dedicação religiosa, de toda a confissão religiosa. Não basta ser religioso, é preciso que a nossa palavra, que a nossa vida esteja voltada para a essência da palavra. Preste atenção, preste atenção. O que a palavra não ensina, quantos milhares de cristãos estão ensinando? O que a palavra não diz, distorcendo a palavra, e dizem que a palavra diz, mas não diz. É preciso prestar atenção. Enfim, Jesus vai surpreender pessoas de todas as classes sociais, ricos, pobres, poderosos e frágeis. E Jesus vai surpreender religiosos de todas as correntes de profissão de fé. É preciso ver se a nossa vida está condizente, se a nossa prática de fé está condizente com a palavra de Deus. Aqueles que sonegam, que retêm mais do que é justo, não entregam o santo dízimo do Senhor, não contribuem com a obra do Senhor. Aqueles que transgridem deliberadamente. A palavra diz isso, mas ele não faz. Estes são iníquos. E Jesus disse que dirá quando ele voltar, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Através do profeta Daniel, que viveu vários séculos antes de Jesus nascer entre nós, o Senhor já havia apontado a dupla possibilidade de alegria e ou desespero quando da vinda do Senhor. Claro, nós estamos falando aqui da ressurreição. O profeta Daniel está falando da ressurreição, mas ele está falando da ressurreição de modo geral, que se dará em dois momentos. Jesus disse, a palavra vai dizer, haverá duas ressurreições, a da perdição e da salvação. A primeira da salvação, a segunda da perdição. E olha só em que termos o profeta Daniel, séculos antes de Jesus nascer, ele disse, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que ressuscitarão para alegria eterna
será na vinda de Jesus. E aí agora já não é mais os mortos que estiverem, aí já não serão mais os vivos que estiverem na vinda do Senhor, que irão ou se envergonhar, como falamos na reflexão 1, aliás, na sequência 1 e na reflexão 2, os religiosos de toda sorte, ou os tribunos e grandes e pobres de toda sorte também, quando Jesus voltar. O profeta Daniel já fala dos mortos, os que vão ressuscitar para alegria eterna na primeira ressurreição, e os que vão ressuscitar para vergonha e desprezo eterno, destruição eterna, na segunda ressurreição. Então veja, Jesus vai nos exortar a isso, e Paulo vai dizer também, não se confundam, cada um em sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então depois aqueles que serão ressurgidos para a destruição eterna. E finalmente, na reflexão 3, Jesus voltará a este mundo para a redenção de todos aqueles que estiverem preparados para essa ocorrência. Essa promessa é ampla e irrestrita, pode alcançar a qualquer um, depende de cada um de nós. Ela foi feita para todos os homens, mas pelo que se percebe, nem todos têm vivido atentos para isso. E o último texto que nós lemos, Mateus capítulo 24, versos 36 ao 39. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, Jesus disse, nem os anjos do céu, nem o Filho, unicamente o Pai, que sabe. E olha só, e como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até no dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Irmãos, Deus nos abençoe e que nós possamos estar preparados para o dia em que Jesus voltar. Se estivermos vivos, nós nos alegrarmos com a sua presença. Se estivermos mortos, Ele nos chame e nos faça ressurgir com o corpo transformado, e assim estaremos para sempre com o Senhor, um milênio no céu e depois a eternidade sobre esta terra. O Senhor nos abençoe. Amém.